Bom, então tá. Então, vamos avaliar aqui essas funções, né? Como é que nós vamos organizar isso? Então, classifica a função em par, ímpar ou nem par nem ímpar. Uma maneira de nós fazermos isso sempre é recorrer ao gráfico, né? Então, se eu recorro ao gráfico, o que vai acontecer? Por exemplo, y igual ao logaritmo do módulo de x. X. E aí nós temos essa situação aqui. O que será que aconteceu aqui? Olhando bem para ela, será que a gente já não viu uma simetria? Uma simetria par? Mas quem garante essa simetria? É o módulo. Se nós tivéssemos apenas log de x, nós teríamos só o meu lado direito. Né? Porque não existe logaritmo de número negativo. Mas como eu passei a adotar o módulo, né, e o módulo então vai permitir que eu possa pegar um número negativo, então nós vemos a simetria. Então, por exemplo, se eu pego o log, isso vale para o ln, tá? Log e ln só diferem a base. Por exemplo, o log de base 10. Então, o log do módulo de 10 vai ser 1. Se eu pegar o log do módulo de menos 10, também vai ser 1, né? Porque vai ficar log, o módulo de menos 10 é 10. Então, né? Ou seja, isso aqui vai ser log de 10, vai ser 1. E nós podemos também pensar em, por exemplo, log, pegar uma letra. Né? Se eu pegar log de menos b, né, eu vou ter log, então, módulo de menos b é b. Se eu pegar o log de b, é log de b, né? Então, o que acontece? Então, log de menos b é log de b. E log de b é log de b. Ou seja, nós vemos aqui a simetria. Né? Simetria também é provada nessa forma. Provada na calculadora e provada quando a gente coloca uma letra. E essa simetria é uma simetria par, né? Porque se eu cortar aqui, vai fechar. Tá. Vou pegar o x ao cubo mais 1. Tá? O que vai acontecer com o x ao cubo mais 1? Apaga. Então, f de x, y igual a x ao cubo mais 1. Será que nós temos agora uma simetria? Será? Bom, vamos fazer um teste. Por exemplo, se eu pegar f de 5, f de 5 não, f de 5 é muito grande. Deixa eu ver. 4, né? 4 a gente conhece. Então, se eu pego f de 4, 4 na terceira mais 1. F de menos 4. Então, menos 4 na terceira mais 1. Então, 4 na terceira é 64. 64 mais 1, 65. Menos 4 ao cubo é menos 64. Mais 1 dá quanto? Dá menos 63. Deu resultados diferentes. Se nós pegarmos, vamos botar uma letra, porque vá que nós escolhemos justamente um número que dá, né? Na verdade, se a gente testa, e aí agora vem um princípio matemático aqui bem importante, né? Se a gente faz o teste com um número e o número falha, a gente não precisa fazer o teste geral, né? Que se eu botasse aqui menos b, ficaria menos b ao cubo, né? Então vai ficar menos b ao cubo, né? Opa, é menos b mais 1, né? É diferente. É menos b
ao cubo mais 1. E se eu botasse f de b, né, fica menos f de b, então ficaria menos b ao cubo menos 1. Né? Ou seja, aqui, né, quando o teste com números falha, então a gente já verifica que não tem simetria. Tá? Então já falha, não tem simetria e toca a vida. Se a gente botasse uma letra, nós também iríamos verificar a ausência de simetria, né? Mas já falhou, não temos simetria. Certo? Bom, e o gráfico também verifica a inexistência de simetria, né? Ou seja, se eu recortar, né, aqui, ou seja, o meu terceiro quadrante é bem diferente do meu primeiro quadrante, ou seja, não há simetria. Não é. Agora, a terceira. Né? Na letra C, na C, o que acontece? Se eu tenho uma f de menos b, eu vou fazer a f de b. Se eu faço a f de menos b, vai ficar menos b na terceira e na menos b na segunda. E aqui vai ficar b na terceira e na menos b na segunda. Quanto é que é menos b na terceira? É menos b na terceira. Quanto é que é menos b ao quadrado? Menos b ao quadrado é b ao quadrado. Vai ficar menos b ao quadrado. O que nós verificamos? Tá? Nós verificamos que esse resultado aqui difere desse aqui apenas por o sinal negativo, né? Ou seja, ele difere apenas pelo sinal negativo. Ou seja, f de menos b, né, é igual a menos f de b. Né? Ou seja, ele é essa parte aqui é meu f de b, ou seja, f de menos b é igual a menos f de b. Que simetria é essa? Que simetria é essa? Que simetria é essa? X ao cubo e na menos x ao quadrado. Que simetria é essa? É uma simetria ímpar, né? Olha só. Completamente ímpar. Nós vimos ali, provamos de forma matemática, e aqui agora nós vemos no gráfico. Bom, o cosseno ele é par, nós já vimos, não interessa, está multiplicando por 2. Né? A letra E, ela é uma simetria par também. Tá? E a F também é uma simetria par. Eu não vou fazer, eu deixo para vocês pensarem nisso. Então, vamos lá. Aqui é par, aqui é nem par, nem ímpar. Não tem simetria. Essa aqui é ímpar. Essa é par. Essa é... essa aqui é nem par, nem ímpar. Nem par. Já faço ela. E essa aqui com certeza é par. Vamos ver a letra E. Será que a letra E é par ou ímpar? Será? O que é a letra E? Opa. Então, fazer a conta. Fazer a dedução, né? A letra E. Né? Então, eu tenho f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Tá. Então, vamos supor f de b. Vamos deduzir para qualquer b. 1 dividido por b ao quadrado mais 1.
f de menos b. Então, vai ficar 1 sobre menos b ao quadrado mais 1. E aí, quanto é que é menos b ao quadrado? É o próprio b ao quadrado, né? Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Logo, tá? Fazendo uma demonstração bem formal, nós temos que f de b, uma prova bem formal, é igual a f de menos b. Né? Para qualquer b. Portanto, eu posso afirmar de forma científica, né? Ou seja, eu não estou fazendo para um caso só. Né? Isso aqui vale para a vida, não é só para nossa disciplina. Então, o que eu posso dizer? Que existe uma simetria, né? Ou seja, existe uma simetria. Uma simetria par. Né? Bom, então aqui é uma situação interessante de verificar as simetrias, mas a questão é, para que nós vamos falar de simetrias? Para resolver integrais. Tá? Nós falamos de simetrias para resolver integrais. Por quê? Se a gente conhece a simetria da função, isso pode nos ajudar a resolver a integral. Pode melhorar a nossa relação com a integral. Né? Pode facilitar a integração. Tá? E aí entra aquela situação que a gente vê o seguinte. Ah, mas se eu não sei a simetria, vai me prejudicar? Talvez você vai passar mais trabalho. Mas se você sabe a simetria, você pode ter menos trabalho. Por exemplo, essa função aqui, ela é uma função par. Né? Então, aqui está o gráfico da minha função par. A gente vê perfeitamente, né, uma função par. Então, o que acontece? Se eu for calcular a integral de menos 1 a 1, e reparem que eu estou calculando de menos 1 a 1, eu estou pegando um intervalo simétrico. Ou seja, não adianta pegar de menos 1 a 10. Tem que ser de menos 1 a 1. Não pode ser de menos 10 a 1. Não pode, né? Você tem que reparar que esse intervalo ele é simétrico. Então, tem a simetria envolvendo o intervalo. Tá? Então, eu tenho um intervalo simétrico com uma função simétrica. O que isso vai gerar? Ora, o que é evidente? Que essa área aqui é igual a essa área aqui. Para que eu vou calcular de menos 1 a 1? Se calculando de 0 a 1, eu já sei. Eu já sei o quanto vale a área. Né? Isso aqui eu já sei essa área. Se eu sei essa área, eu já não sei essa área aqui? Com certeza. Por quê? Porque o intervalo é simétrico e a função é simétrica. Ok? Então, eu posso dizer que, né, essa integral eu posso calcular ela de 2 vezes de 0 a 1. Né? Isso facilita um pouco, por quê? Porque a gente sabe que quando a gente colocar 0 no lugar do x, isso vai despachar. Né? Vai ser mais fácil. Então, esse é um ponto importante. Agora, se eu tenho o arco tangente. O arco tangente é uma função que eu mostrei para vocês, né? Ímpar. Eu até comentei, fiz um gráfico de GeoGebra e tal. É uma função ímpar. E eu estou fazendo de menos 2 a 2. De novo, é um intervalo simétrico. Ah, professor, mas se eu pegasse de menos 3 a 2, não é simétrico. Tá? Ah, mas se eu pegasse de menos 5 a 2, não é simétrico. Tá? Não é simétrico. Bom, então, eu estou pegando de menos 2 a 2. Então, quer dizer o quê? Que essa área aqui é igual a essa área aqui. Mas qual o problema aqui? Essa área aqui, ela é a integral de 0 a 2, ela é positiva. Essa área aqui, a gente diz que ela é negativa, mas na verdade, quando a gente fala de área, ela é positiva, tá? Mas essa integral aqui, ela vai me dar um valor negativo, né? Ela é um valor negativo, porque ela está abaixo
do eixo x, né? Como essa área é igual a essa área, só que a integral aqui é negativa, a integral aqui é positiva. O que vai acontecer? Eu vou ficar com menos a mais a. O que vai acontecer? Essa integral vai ser zero. Então, quando eu tenho uma função ímpar integrada num intervalo simétrico, a integral é zero. Né? Ou seja, eu tenho um intervalo simétrico. Nós temos a área é zero. Vamos verificar, vamos fazer a conta, vamos fazer a integral ponto por ponto para ver, né? Mostrar. É zero. Como é que eu resolvo essa integral? Né? Resolver a integral do arco tangente. Já resolvemos a integral do arco tangente? Já. Ela é uma integral por partes, né? Porque nós temos o quê? Né? Um liate. Nós temos o I, que é a inversa trigonométrica. Dessa maneira, né? Se nós temos o I, quem é o A? Né? O A é 1. Então, dessa maneira, o U é o arco tangente e o dV, né, é o dx. Então, quem é a derivada do arco tangente? Vamos lá na tabela de derivadas, que a gente conhece essa tabela de derivadas desde o cálculo 1. Né? Vimos bastante dela no grau A. Então, a gente olhando para essa tabela de derivadas, a gente vê que a derivada do arco tangente é 1 sobre x ao quadrado. Tá. Quem é a integral de dx? A integral de dx é x. Tá. E agora? O que nós temos? Vamos montar a integral por partes. Como é que a gente monta uma integral por partes? Né? Integral por partes, nós vamos ter a formuleta. Né? Qual é a formuleta? É a integral de u dv, né? É igual a u vezes v menos a integral de v du. Certo? Então, u vezes v menos a integral de v du. Desta maneira, né, nós temos o quê? O u é arco tangente e o v é x. Então, vai ficar x, arco da tangente de x, menos a integral do v, que é x, vezes o du. O du é x2 mais 1 dx. Aqui. Então, ficou x, arco tangente x, menos. Tarará, tarará. Tá. Então, tá. Então, é isso aqui que nós vamos ter no próximo slide. Tá aqui, né? Então, dessa maneira, o que nós temos? Agora, nós temos que resolver essa integral aqui. Como é que eu resolvo essa integral? Ah, se o meu u, a primeira é a possibilidade, né? A gente faz u igual a x mais 1. Então, o meu du vai ser quanto? 2x dx. Então, se eu fizer 2x dx, eu vou botar 2 aqui, 1 meio aqui, e aí eu vou ter o quê? 1 meio de du sobre u, né? A integral de du sobre u é o logaritmo. Bom, isso aqui a gente já está vendo desde a aula 11 ou 12. Tá, então, não tem novidade nenhuma aqui. Então, resolvemos a integral do arco tangente por integração por partes. Né? Então, se eu estou fazendo de menos 2 a 2, né, professor? Né? Menos 2 a 2, não de menos 1 a 1. Menos 2 a 2. Então, menos 2 a 2. Eu botei de menos 2 a 2 para não virar a pergunta. Ah, mas sempre tem que ser de menos 1 a 1? Não, de menos 2 a 2. Qualquer menos. 2. Aqui é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1 é 5. Agora, vai ficar menos 1, menos 2.
Menos 2, e aqui vai dar 5. Muito bom. Tá. Então, vai ficar 2 vezes, né? 2 vezes o arco tangente de 2, mais, né? Menos com menos dá mais 2 vezes arco tangente de menos 2, menos 1 meio de logaritmo de 5, mais 1 meio do logaritmo de 5, né? Então, lembrando que eu vou ter menos vezes menos, vai ficar esse mais, né? Então, 1 meio do logaritmo de 5 mais 1 meio, menos 1 meio do logaritmo de 5, isso dá 0, né? Gente, aqui eu montei tudo. Olha só, o professor fez Ctrl+C, Ctrl+V do negócio e não apagou, né? Esse professor de vocês é atrapalhado, né? Mas tá tudo certo. Então, eu fiz um aproveitamento da aula do semestre passado. Então, o que acontece? O arco tangente, né? Nós chegamos aqui. O arco tangente de 2, menos arco, né? 2 vezes. O 2 aqui. Então, joga para cá. O que aconteceu? Isso aqui é 0. Agora, se eu pegar a calculadora e fizer arco tangente de 2, eu vou ver que isso aqui também vai zerar. Zerou. Eu não precisava fazer essa, né? Mas eu fiz só para mostrar, para provar que sim, né? De menos 2 a 2 vai ser 0. Então, o que é importante? Né? Eu estou fazendo a integração de uma função simétrica em intervalo simétrico. Né? Esse ponto é importante, intervalo simétrico, de menos a A. Se for de função par, nós temos aquela situação, 2 vezes a integral de 0 a A. Se for de função ímpar, é de menos A a A, né, essa integral é 0, certo? Essa integral é 0. Tá? Então, esses são pontos interessantes que a gente tem que, né, destacar e mostrar para vocês, porque, né, isso pode surgir. Por exemplo, né, uma integral como essa. Isso aqui é uma... Né, eu tirei essa integral de uma prova de seleção, de um processo de seleção do mestrado em economia. Né? Eles fazem uma prova a nível nacional. Não era assim, era x na quinta. Tá? Era x na quinta. Era um pouquinho diferente, mas porque a ideia deles era fazer com que o cara perdesse tempo resolvendo a integral, se não enxergasse a simetria. Né? Mas aqui, né, vamos olhar para essa integral, por exemplo. Mas x na 250, que coisa horrível. Não, mas pense. X na 250, se eu botar menos b na 250, seno de menos b. Se eu botar b na 250, seno de b. O que eu sei da função seno? Eu já sei, de antemão, que a função seno ela é impar. Isso é um conhecimento que a gente tem que trazer tabelado ou dentro do nosso coraçãozinho. Tá? Então, vocês, de alguma maneira, têm que trazer. B na menos 250, 250 é um número par, né? 250 é par. Um número negativo elevado a um número par vai ser sempre positivo. Então, vai ficar B vezes menos seno, né? Ou seja, o que é uma função? Eu saber que o seno
é uma função ímpar, que é um conhecimento que a gente traz no coração. Quer dizer que seno de menos b é menos seno de b. Ou seja, isso aqui é uma característica da função ímpar, que foi enunciado alguns slides anteriores. Então, ficou menos seno de b. Né? Claro, aqui elevado a 250. Da mesma maneira, eu vou ficar com b na 250. Seno de b. O que aconteceu? Né? Eu verifico que existe uma simetria ímpar. Eu verifiquei uma simetria ímpar. Verificada a simetria ímpar, né? Verificada a simetria ímpar, num intervalo ímpar, ou melhor, num intervalo simétrico, o que eu sei? Né? É uma função ímpar. O intervalo de integração é simétrico. Portanto, a integral é zero. Né? Não vou nem gastar o GeoGebra. Isso aqui só se faz no GeoGebra, tá? Ele tem 250. É uma integral por partes. Você vai fazer 250 integrais por partes encadeadas. Isso aí é algo que, né? Enfim, não se faz. Alguém poderia dizer, esse é serviço de presidiário. Né? É um serviço ingrato. Né? Mas a gente pode chegar a essa conclusão de uma forma bem simples. Na prova da Ampec, inclusive, né, a questão era parecida com essa. Era uma questão do tipo, sei lá, se não me engano era, sei lá, menos 5 a 5 de x na 5, né, bem grande, vezes o cosseno de x. Então, é uma integral por partes. Você faz 5 integrais por partes encadeadas, né? Isso aqui não é uma integral por partes simples. Mas, né, como era uma prova de seleção, né? O vivente, se não se desse conta que isso era uma integral, que a função era ímpar, ele ia fazer 5 integrais por partes e ia perder o que é mais precioso num processo seletivo, né? Numa prova desse tipo, que é tempo. Ia concluir lindamente que isso aqui é zero. Por quê? Porque nós temos a função é ímpar, né? Ou seja, x na quinta, cosseno de x é ímpar. É uma função ímpar. Certo? Então, ele ia concluir lindamente que é integral é zero. Bom, ficou faltando aqui um pedacinho, né? Esse pedacinho eu vou, são uns 10 slides, dá uma live aqui, tá? Essa live aqui, eu acho ela bem interessante, eu vou falar dela semana que vem, isso aqui semana que vem, o restante dessa live que eu falo semana que vem. Que é um trecho importante que a gente precisa falar disso, né? Que vocês trabalham bastante com isso, em probabilidade estatística, e eu acho isso bem importante, então a gente tem que comentar. Sempre é bom de fazer links com outras coisas, né? Para a gente não ficar só aqui no nosso feijãozinho com arroz, né? E ver outras coisas. Então, nós estamos terminando a live. Né? O meu Zoom não está me mostrando as coisas, mas enfim. Então, reforçando, né? Reforçando então com vocês, né? Para participar do fórum de questões. Então, aqui está o fórum de questões. Essa semana é uma semana de fazer exercícios, de revisar as coisas, de fazer resumos, certo? É muito importante fazer resumos, de vocês tabularem as coisas,
certo? Né? Quando a gente fazia a prova presencial, eu pedia para trazer uma folha resumo, frente e verso, põe o que quiser na folha. Né? Então, era o momento de você sentar e fazer um resumo das coisas. Para você ter esse resumo e consultar. Né? E eu era ainda criterioso do tipo, o resumo ele é pessoal, porque não adianta eu pegar o resumo do coleguinha, porque o coleguinha sabe o que ele colocou lá. Eu não sei o que o coleguinha colocou lá. Eu não sei em que parte ele colocou, sei lá, a fórmula do volume do sólido de revolução. Vou me perder. Então, gente, fazer resumos é essencial. Tabular informação é essencial. Então, façam isso e aquilo que ficar de dúvida, entre no fórum de dúvidas, certo? Que é essa semana. Semana que vem, ao final da live, né? Entra o questionário do Brau B. Certo?